A história do Jardim do Éden é uma das narrativas mais conhecidas e profundas da Bíblia, encontrada no livro de Gênesis, capítulos 2 e 3. Ela descreve a criação do primeiro homem e da primeira mulher, sua vida em harmonia com Deus e a tragédia da queda. A criação do Jardim do Éden. Deus criou o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em seguida, plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza e abundância, onde Adão poderia viver em comunhão com ele. A missão de Adão e a criação de Eva. Deus colocou Adão no Éden para cuidar do jardim e lhe deu uma ordem clara. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Vendo que Adão estava só, Deus fez uma companheira para ele, Eva, formada a partir de uma de suas costelas. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Ambos viviam em inocência, sem vergonha, desfrutando da presença de Deus. A tentação e a queda entrou em cena a serpente, identificada posteriormente como Satanás, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que enganou Eva, questionando a palavra de Deus. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eva respondeu, mas acrescentou que nem deveriam tocar no fruto, algo que Deus não havia dito. A serpente insistiu: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Eva, atraída pelo fruto, comeu e deu a Adão, que também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e se envergonharam, cobrindo-se com folhas de figueira. O julgamento e a expulsão. Quando Deus veio ao jardim, Adão e Eva se esconderam, temendo sua presença. Deus perguntou: "Onde estás?" Gênesis capítulo 3, versículo 9. Não por ignorância, mas para que confessassem seu pecado. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Então Deus pronunciou seu julgamento. A serpente, maldição e a promessa de que a descendência da mulher, Cristo, esmagaria sua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o primeiro anúncio do Evangelho. A mulher, dor no parto e sujeição ao marido. Ao homem, trabalho árduo para cultivar a terra, agora amaldiçoada com espinhos. Por fim, Deus os expulsou do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24, para que não vivessem eternamente em pecado. O significado do Éden. O Jardim do Éden representa a perfeita comunhão entre Deus e a humanidade, que foi quebrada pelo pecado. A história mostra a gravidade da desobediência, mas também aponta para a redenção futura através de Jesus Cristo, o novo Adão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que restaura o acesso à vida eterna. 1. A geografia do Éden. A Bíblia descreve o Éden como um lugar real, com rios e localização geográfica. 4 rios saíam do Éden: Pison, Gion, Tigre, Idequel e Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículos 10 ao 14. Alguns estudiosos associam o Éden à região da Mesopotâmia, atual Iraque, enquanto outros veem como um paraíso único, talvez até de natureza diferente do mundo após a queda. O Éden era um santuário primordial, um templo natural onde Deus habitava com o homem, assim como depois o tabernáculo e o templo seriam lugares da sua presença. 2. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida simbolizava a vida eterna em comunhão com Deus. Após a queda, o acesso a ela foi bloqueado. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Mas no Apocalipse, ela reaparece na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 22, versículo 2,
mostrando a restauração final. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Representava o direito de decidir por si mesmo o que é certo ou errado, usurpando a autoridade de Deus. Ao comer dela, Adão e Eva buscaram autonomia moral, rejeitando a dependência do Criador. 3. A natureza da tentação. A serpente, Satanás, usou 3 estratégias clássicas. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Sereis como Deus. Orgulho, a soberba da vida. O fruto era bom para se comer. Desejo da carne, a concupiscência da carne. Agradável aos olhos, desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos. Essas mesmas tentações aparecem com Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Mas ele resistiu, mostrando o caminho da obediência. 4. As consequências da queda-morte espiritual. Separados de Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2. Morte física, voltarás ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Relacionamentos quebrados, com Deus, medo e vergonha. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Entre si, Adão culpa Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Com a natureza, terra amaldiçoada. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Mas mesmo no julgamento, a graça. Deus faz vestes de peles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O que implica o primeiro sacrifício de animais, símbolo da futura expiação pelo sangue. A promessa do Redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher, Jesus, que esmagaria a serpente. 5. O Éden na teologia bíblica perdido no Gênesis, restaurado no Apocalipse. Gênesis 3, expulsão do Éden. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Nova Jerusalém, com o rio da vida e a árvore da vida. Restauração completa. Jesus como o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Adão desobedeceu e trouxe morte. Cristo obedeceu e trouxe vida. O jardim do Getsêmani, onde Jesus orou antes da cruz, contrasta com o Éden. No primeiro jardim, o homem falhou. No segundo, o Deus-homem venceu. 6. Lições práticas para hoje. Dependência de Deus. Como Adão e Eva dependiam dele no Éden, nós devemos viver em submissão à sua vontade. Pecado como ruptura. Toda desobediência afasta-nos da comunhão com Deus. Graça e redenção. Mesmo após a queda, Deus prometeu um Salvador. O Éden era só o começo da história da redenção. Final. O Jardim do Éden não é apenas uma história do passado, mas um convite para restaurarmos nossa relação com Deus. Assim como Adão e Eva andavam com ele no fresco do dia, Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós também podemos buscar essa intimidade através de Cristo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo.